Olá, boa noite! Estamos iniciando a nossa primeira live, a primeira live do projeto, o projeto Sementes Lendárias, em alto estilo. Primeiro, olha o banner. Tá aí o banner do nosso querido projeto. Eu já vi que nosso amigo Samuel Cardoso já entrou, Horácio. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou falar rapidamente sobre o projeto, né? Na verdade, o projeto é uma extensão da campanha Perdão Amigo. E a campanha Perdão Amigo, ela foi muito extensa e muito importante para nós. Foi baseado no perdão. Então foram 38 envolvidos em 22 lives, entre líderes holísticos, líderes religiosos, artistas, 2 instituições filantrópicas, empresas. E todas essas 22 lives, além de ter no IGTV da Esperança, tem também no YouTube. Então é muito importante as pessoas terem ciência que também no YouTube, Esperança Tour e Eventos, tem as 22 lives da campanha Perdão Amigo. E nós escolhemos essa data propositalmente para começar o projeto Sementes Lendárias, porque dia 2 de abril foi aniversário do Chico Xavier. E como nosso amigo Samuel Cardoso, kardecista, psicólogo, participou de 2 lives da campanha Perdão Amigo, voltou no dia 21 de janeiro, que é o dia da religião. Nada melhor do que ele falar sobre o Chico Xavier. Olha só, satisfação. Bom, eu queria combinar com vocês que faltando 15 minutos para o final da live, nós iremos deixar as perguntas, né, que as pessoas quiserem fazer. E a gente pode combinar da seguinte forma, né? A pessoa manda uma pergunta, o Samuel responde, depois a gente espera ele responder, daí a gente abre novamente, aí outra pessoa faz a pergunta, porque senão fica cheio de perguntas e não consegue ler, né? Então tudo com muita cautela, dá tempo de responder, 15 minutos é um tempo bom aí para, né, as respostas das perguntas. Claro que são várias, mas na medida do possível, nosso querido amigo Samuel irá responder. Bom, deixa eu chamá-lo. Samuel Cardoso, satisfação. Boa noite para todos. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Que bom. Você sabe que você está batizando, né, o projeto Sementes Lendárias, né? Muito bem. É uma honra para nós. Todas as suas participações, né, foram muito bem-vindas, muito bem recomendadas, né? Sempre, o pessoal sempre pedindo bis. Então você já é sócio aqui, você já carteirinha cativa aqui. Muito bom. E nada melhor do que abrir, né, Samuel? Numa data especial, dia 2 de abril, foi aniversário de Chico Xavier. E aí, como foi feriado, falamos, bom, vamos deixar aí para segunda-feira para iniciar com Samuel Cardoso. E aí, aproveitando a oportunidade, Samuel, eu queria que você falasse para nós, por favor, sobre essa data especial, sobre o nascimento de Chico Xavier, o que ele representou e representa, né? Por favor. Bom, o Chico Xavier ele foi eleito por 2 prêmios, o Mineiro do Século, e depois ele foi eleito também como brasileiro. Concorreu com grandes personalidades do Brasil, e o que evidenciou a sua vitória nesse sentido não foi as características religiosas do Chico, por exemplo, né? Não foi o trabalho mediúnico do Chico, por exemplo, mas o que evidenciou a característica que fez ele vencer foi a forma como ele tratava os seres humanos. Porque ele era a personificação de uma bondade, o que raramente temos visto na atual circunstância do mundo. Não quer dizer que não tenha pessoas muito boas na Terra,
Até porque muitos, até mesmo como o Chico, sempre fugiu da expressão de chamar a atenção sobre ele. E ele sempre foi muito anônimo, né? E procurava sempre realmente fazer, apagando a própria personalidade, porque no fundo o que realmente destacou a sua personalidade é a bondade que ele trazia no coração, né? Essa é a marca fundamental do Chico para ele ganhar esses prêmios. E mais do que uma projeção ao nome do Chico, mas nós precisamos evidenciar esse traço de personalidade que nós todos precisamos desenvolver em nós, para que nós possamos, mais do que estabelecer uma divulgação do nome do Chico, mas estabelecer a essência da verdade que ele abraçava, principalmente nos campos da ação bondosa. Sim. Porque se nós formos bons, não digo como o Chico, porque o desenvolvimento da bondade, ele é um desenvolvimento que faz com que o espírito desperte seus potenciais íntimos, e muitos de nós ainda somos movidos muito mais pelos interesses, pelo egoísmo, pelo medo, né? Traços ainda da nossa animalidade, mas todos nós trazemos esse potencial de bondade no coração, e que se nós pudermos, pelo menos, desenvolver esses pequenos traços, isso talvez seria o grande sinal do que o Chico representou, né? Mais do que a expressão de falar do Chico, é falar com bondade, é agir com bondade, é tratar os seres humanos melhores. É o que nós precisamos fazer. Nós temos dificuldades, porque ainda somos movidos por muitos aspectos que impedem, mesmo dentro dos nossos relacionamentos mais íntimos, nós notamos as nossas dificuldades uns para com os outros. Mas a gente tem que ressaltar esse traço extraordinário da personalidade do Chico, que é o que realmente evidenciou essa personalidade no mundo, né? E tocou muito as pessoas. Sim. Ô Samuel, eu fico imaginando, né, esse desafio dele, né? Porque além dele começar muito cedo, né, na mediunidade, né, não tinha tantos estudos avançados igual hoje tem, não tinha, logicamente, internet, né? E ele apagar, igual você falou, ele apagar o ego dele, né, ele responder ali à altura, na humildade que ele fazia, foi o maior desafio dele, não foi? Na sua concepção? Isso mesmo, mas ele estava preparado para isso, porque nós sabemos Sim. que ele, né, vamos contar uma experiência bacana do Chico. Quando o Emmanuel apareceu para ele, ele falou com o Chico que ele tinha uma missão de psicografar 30 obras espíritas. E o Chico, muito pobre, ele falou assim: mas Emmanuel, como é que nós vamos fazer uma produção de um livro? É muito caro, como é que a gente vai fazer? Não esquenta a cabeça não, Chico, só escreve os livros. E o Chico foi escrevendo. Quando o primeiro livro estava pronto, eu falei assim: e aí, Chico? E aí, mano, você acha que meu pai vai ganhar na loteria para a gente publicar esse livro aqui? Aí eu, não, Chico, fica tranquilo. Foi onde um amigo, né, do movimento espírita pegou e lançou a primeira obra do Chico e fez um grande, a famosa obra Parnaso de Além Túmulo, que caracterizava os escritores de Além Túmulo, os poetas redivivos, que trariam, através do Chico, traços muito característicos das suas escritas quando estavam encarnados na Terra. E o Chico escreveu Castro Alves, um tantão de poetas, né, famosos. Sim. Então, e a partir daí ele começou pela mesma perspectiva que a cada livro que ele fazia, né, e foi bastante tempo quando ele conseguiu fechar os 30 livros. Aí o Emmanuel aparece para ele assim, fala assim: e aí, Chico, como é que é? Né? Nós estamos vendo que nós cumprimos os deveres estabelecidos, né? Mas a espiritualidade maior viu o efeito que esses 30 livros causou na vida dos seres humanos, porque influenciou muito a vida deles no sentido de compreensão da imortalidade da alma, da importância de nós representarmos Jesus na Terra. E eles acharam de bom que a gente produzisse o dobro de livros. Em vez de 30, agora nós vamos fazer 60. O Chico quase caiu para trás, mas Emmanuel, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? Vamos trabalhando, Chico. E o Chico foi lá, mais alguns anos ali, trabalhando e produziu 60 obras espíritas, né? Quando chegou nas 60 obras espíritas, lá veio Emmanuel de novo, e o Chico já meio desconfiava, assim: o que foi, Emmanuel? Assim, mas você não está vendo, Chico?
quanta grandeza essas 60 obras estão trazendo a nível de consolo para a humanidade, né? E o irmão, já sei, Chico, já sei. Vocês estão querendo que a gente escreve mais. Pediu para a gente atingir 100, Chico. E o Chico vai lá novamente, né? E quando chegou nos 100 livros psicografados, o Emmanuel voltou, o Chico já estava bem esperto, falou assim, mas o que foi dessa vez? E o Chico falou assim, nós já cumprimos nossa missão. Nós, em vez de fazer 30 livros, nós chegamos a 100, mano. Aí o Emmanuel falou assim, olha, o Chico, a espiritualidade maior resolveu estabelecer que você vai ser um escritor de livros espíritas o resto da sua vida. Aí eu vi, mas nós não cumprimos a nossa missão, que era 30, agora nós já chegamos a 100, como é que vai ser isso? Eu falei assim, eu sei que depois determina. Aí ele falou, se eu recusar? Aí o Emmanuel falou assim, se você recusar, você cumpriu o seu dever. Isso quer dizer que você está pronto para voltar para o plano de cá. Aí eu disse, não, pode continuar que eu vou me transformar em instrumento da espiritualidade. E aí ele conseguiu psicografar mais de 450 obras espíritas, né? Quantos espíritos intermediaram uma mensagem através do Chico, dentro do aspecto filosófico, científico e religioso, né? Uhum. São mensagens dos nossos irmãos redivivos, dos nossos companheiros que já, né, desencarnaram e que mostraram a continuidade da vida e do desenvolvimento do pensamento humano, né? Porque as informações espirituais nunca param, né? Está muito longe de nós na humanidade, principalmente na Terra, nas nossas condições de limitações egoísticas, chegarmos a um patamar superior de vida e nos tornarmos uma civilização amorosa, uma civilização consciente. Ainda somos bastante obscuros nesse sentido, vamos precisar de muito apoio ainda desse plano de desenvolvimento espiritual, né? E por isso, além do Chico, hoje vários médiuns, né, trazem. E outra coisa que o Chico ensinou sempre, e que nós vamos seguindo o seu exemplo, é que ele nunca ficou com 1 centavo da venda dos seus livros, até porque os livros não eram deles, eram dos espíritos, ele era apenas intermediário, e todo o dinheiro facultado àquilo que é direito do escritor, né, ele sempre deixava esse dinheiro em prol das instituições, né, instituições espíritas, hospitais, né? E isso nós aprendemos com ele. Nossas obras mediúnicas já são direcionadas a centros espíritas. É o que a gente vai vendo nesse exemplo do Chico, que é sempre um exemplo de bondade, de humildade, de perseverança no bem, que a Terra está precisando muito. Sim. Ô Samuel, eu estava assistindo um vídeo dele sobre um caso que aconteceu em Goiânia, né? Aconteceu um fato de 2 amigos, eles fizeram uma brincadeira e aí, nessa brincadeira de mau gosto, a arma disparou e aí os pais, né, da vítima foram consultar o Chico, né? E aí o Chico falou que, através da mediunidade, né, para deixar ali que realmente não foi proposital, e eu achei muito forte, né, esse vídeo no aspecto, né, de como ele influenciou, né, uma decisão judicial. Carta única do próprio o amigo assassinado, que atestou, né, e assinou, né, teve até um pesquisador da assinatura através do Chico, que o juiz até, né, conhecendo a honra do Chico, a capacidade dele de ser muito, né, verdadeiro, né, e toda a estrutura da dinâmica da carta, personificando o companheiro que teria sido, né, assassinado, que na verdade não foi assassinado, foi uma brincadeira que, né, infelizmente, um erro de ação de brincar com a arma e não sabia que a arma estava carregada, né? Então, foi a primeira vez que uma sentença foi anulada por uma ação espiritual mediúnica, atestando a imortalidade da alma e a importância desses companheiros que podem trazer um contributo muito bom a todas as pessoas, né? No sentido de auxiliar a humanidade. Sim. Eu achei interessante esse vídeo porque o repórter, ele colocou a pessoa, né, que veio, né, infelizmente, atirar, ele colocou essa pessoa como se fosse da equipe.
Então ele está lá no refletor e pegou o depoimento do juiz. E aí perguntou se ele já tinha visto. Aí falou que eu já ouvi uma vez. Ele falou, então pode cumprimentar, tá ele aqui que você mudou a vida dele. Eu confesso que eu fiquei emocionado ali, porque foi uma cena muito forte, né? E ele fala, poxa, você mudou minha vida, porque se eu fosse ali sentenciado, né, minha vida teria um outro rumo, com certeza absoluta, né? Eu lembro uma entrevista que a Eva Vilma estava conversando com o Chico pela TV Globo. E ela conversando com o Chico tinha uma forma muito singela de falar, muito amorosa. E uma hora ela chorou porque ela sentia na personalidade do Chico a própria presença de Jesus, de tanta bondade que o Chico se expressava, né? E um tio nosso, ele tinha uma sensibilidade mediúnica muito grande. Um dia ele estava viajando e ele chegou num posto desses de parada de viagem e ele começou a chorar muito desesperadoramente dentro do ônibus. Ele não sabia por que ele estava chorando tanto. Aí ele desceu do ônibus, assim, tinha um grupo de pessoas reunidas em torno de uma pessoa. E quando ele chegou perto, era o Chico Xavier. Dizem que a aura do Chico atingia uma distância muito elevada de vibrações. E as vibrações amorosas deles, quem é sensível, né, era tocado pela presença amorosa do Chico. Né? A afeição do próprio Cristo, né? Porque o Cristo, se o Chico tinha essa representatividade, dizem que Jesus, todas as pessoas que cruzaram o olhar com Jesus, nunca mais esqueceram aquele olhar. Mesmo sendo pessoas ou espíritos muito brutos, né? Eles ficavam perturbados quando Jesus, bastava o olhar dele, as pessoas, onde Jesus passava, ele chamava atenção sem que as pessoas soubessem. Tal padrão vibratório de amorosidade que o Cristo apresentava. E o Chico Xavier era uma dessas representações, tanto quanto uma Madre Teresa de Calcutá, quanto uma Sim. Irmã Dulce, né? Esses corações amorosos, eles têm um padrão vibratório muito forte, né? E faziam pessoas, né, sentirem emoções sem perceberem que estavam sensibilizadas só pela presença física da pessoa do lado. Sim. O Samuel, transportando para os dias atuais, né? Você chegou a comentar que o mundo está precisando de pessoas assim, né? Tem crescido muito os movimentos, né? Correntes do bem, né? E como é que você, através daí da sua bagagem, da sua experiência, você encara e você acha que o caminho é esse? Você acha, é claro que é esse, né? Mas você acha que tem que ter um apoio do governo federal? Você acha que parte de cada um? Você acha que tem que ser movimentos através de ONGs? Como é que você, através da sua experiência, enxerga esses movimentos, que são vários que estão acontecendo? Eu acredito que é uma necessidade coletiva da humanidade. O homem precisa, apesar de toda a transformação verdadeira, nascer individualmente e nesse momento da vida, individualmente, porque nós precisamos refletir, nós estamos vivendo nos extremos. Uhum. Olha como que a humanidade está sendo abalada por reflexões, por acontecimentos coletivos. Né? Eu noto mesmo essa pandemia e percebo que essa pandemia, para ser solucionada de forma efetiva, ela precisa da união de todos. As nações não podem se ver separatistas, achando que é melhor do que a outra. Enquanto nós não conseguimos enxergar a necessidade coletiva do planeta e de que nós todos somos irmãos uns dos outros, e eu falo isso no caráter espiritual, porque apesar das vestimentas e as diferenças de linguagem que separam a humanidade, a essência de todos nós é a mesma e a qualidade humana de todos nós é a mesma. Nós precisamos refletir na necessidade de união entre os seres, entre as nações, né? E nós que aguardávamos uma crescente de uma guerra de extermínio coletivo, né? Acontece uma reviravolta que um pequeno vírus nos convida a uma guerra de cunho, de defesa à vida humana. Então, nós precisamos realmente nos conscientizar dessa necessidade que cada um de nós precisa ter
para imprimir uma mudança generalizada no nosso modo de ver e sentir a vida, porque o que nós estamos vendo no paralelo é o extremo dos desequilíbrios humanos, né? Uhum. A violência, as distorções de desrespeito humano nos campos da política, dos empresariados, né? E nesse momento nós estamos vendo como que todo esse campo, diante dessas necessidades que estão acontecendo no mundo, são frágeis, né? A economia do mundo está sendo abalada, porque da forma como estava, não é o caminho correto, né? A forma de lidar com os seres humanos, as dificuldades que a fome, as diferenças sociais existem, elas não são padrões apenas de ordem política e técnica. É uma necessidade de um movimento na nossa consciência de mudança no trato uns para com os outros. E o Chico Xavier é esse exemplo vivo, né? E nós precisamos, mais do que seguir os próprios exemplos dele, nós precisamos colocar isso como foco da nossa própria vida. Porque se cada um de nós fizermos um movimento individual para nós melhorarmos no nosso relacionamento uns com os outros, começando por aqueles que estão do nosso lado e aqueles que estão mais distantes de nós, mas uma distância assim que pode ser de um vidro de carro ou, né, de um vizinho, né? Se nós reunirmos forças, né, para que nós possamos, né, seguir o exemplo desses nobres companheiros que viveram na Terra nessas mesmas condições. E aqui a gente lembra o Chico Xavier falando um dia que ele disse assim, que se eu tivesse condições, alguma condição na minha vida, eu iria escrever nos outdoors de todos os lugares aquelas expressões singelas de Jesus que dizia assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Se ele pudesse, ele deixaria essa mensagem em todos os outdoors do mundo, porque ele sabia que os problemas do mundo serão solucionados com muitas facilidades, e a gente torce muito para que as nações humanas acordem para nesse sentido, porque se as nações humanas reunirem-se para solucionar, por exemplo, esse pequeno problema de ordem na saúde pública humana, né, que é esse desafio que esse coronavírus tem colocado para nós, e todo desafio nesse sentido tem o contrapeso da inteligência. Nós temos uma vasta gama de inteligências, entre elas a inteligência amorosa, que pede com que nós amemos uns aos outros, que nós unamos-nos numa perspectiva de fraternidade legítima. E se nós formos fraternos ao ponto de solucionarmos um problema como esse, e as nações descobrirem que se a união delas consegue solucionar um problema desse, e acho, unindo as nações, elas são capazes de dizimar esse problema com maior velocidade, elas vão começar a acordar para todos os problemas, né, que envolvem os seres humanos. Sim. Se foram capazes, né, de isso acontecer, disso se promovido, imagine quando todas as nações se reunirem para eliminar os problemas que atingem a humanidade, né? Que é um dos propósitos, né, que o Chico tinha, como exemplo da própria vida. Samuel, é interessante porque eu lembro que na nossa última live você comentou a respeito, né, da possível quase terceira, né, guerra mundial. E eu lembro que nessa mesma live, a gente estava batendo um papo, todos os líderes religiosos, holísticos, que passaram na campanha Perdão Amigo, todos foram unânimes, todos falaram a mesma coisa, que realmente era para ter acontecido a Terceira Guerra Mundial. Então é uma oportunidade, né, Samuel, que nós estamos tendo. É claro que está sendo tudo devastado, mas o que eu quero dizer com isso é que através do amor, através da união, né, o grande mote da coisa é o que você falou. Se os países não unirem
se não falarmos, né, a mesma linguagem, a mesma diretriz dos propósitos, pode chegar outro vírus e outro, e realmente vai chegar um ponto que não tem o que fazer, porque uma oportunidade dessa está mais do que explícita, né, que realmente precisa mudar, né? Isso mesmo. E nós vemos que, por trás da ação deles, quantos heróis anônimos não se transformam em atos de amorosidade ao ponto de entregarem a própria vida a benefício das lutas que esse movimento que pede, né? Sejam os médicos, os enfermeiros, os policiais, os trabalhadores que precisam sair na rua, todos eles porque precisam sobreviver e precisam manter a roda da existência, eles acabam arriscando a própria existência. Nós não estamos falando aqui das pessoas irresponsáveis, né? Uhum. Muitas vezes o vírus tem sido aumentado em sua transmissão muito mais pela inconsciência da maioria das pessoas que não conseguem, né, contribuir de forma objetiva com isso. É lógico, é muito difícil as pessoas ficarem presas, né? Principalmente aqueles que não têm muitos recursos, né? Por isso que precisamos desse apoio coletivo para quem muito tem, ajudar os que pouco têm, não de Sim. uma forma política, mas uma forma de sentimento humano, de solidariedade, porque a política do Cristo é o amor, né? E toda manifestação que se baseia no amor certamente terá soluções fatíveis de trazer resultados positivos. E se nós realmente pensarmos nesse sentido, né, que é o padrão amoroso da vida, certamente nós, se todo mundo assumir esse padrão, e menos divisão, porque as pessoas estão nos extremos, né? Aparecem muitas pessoas desequilibradas nesses momentos de divisão, de lutas, mas nós também precisamos destacar a necessidade, se todos nós, né, nos conscientizarmos disso e abraçarmos a proposta do amor, da fraternidade entre as pessoas, Sim. certamente todos que abraçarem essa direção e permitirem-se movimentar nesse aspecto, no respeito recíproco uns para com os outros, na aceitação das opiniões, né? Vale muito mais o nosso amor pelas pessoas do que as separações que as pessoas alimentam por causa de conceitos de direita e de esquerda, de raças, né? Qualquer que seja os padrões de separatividade. Se nós realmente abraçarmos a proposta, cada um de nós nos conscientizarmos, seja através de um movimento de ONGs, não importa, do movimento religioso, né, ou não religioso, mas uma perspectiva sincera de nós, cada um, fazemos o nosso papel em prol da melhoria do mundo, da união de todos nós, certamente as coisas caminharão com mais facilidade, que é a proposta não só do Chico, né? O Chico é uma personalização desse amor, como outros grandes personalidades que provavelmente, né, nessas sementes aí vão aparecer e pessoas tarimbadas para falar dessas personalidades, né, assim, que são essas sementes, né? Cada pessoa que representa essa semente no plantio do terreno íntimo de cada pessoa, elas poderão, né, representar esse movimento, né, que o amor poderá ser a diferença nesses momentos do mundo. Sim. Samuel, você como psicólogo, você tem notado um aumento de pessoas em busca de ajuda, seja com algum problema de ansiedade ou outro tipo de problema que se agravou com esse período que nós estamos atravessando? Como é que você está acompanhando essa fase? Isso tem No aumentado aspecto... porque, infelizmente, a forma de divulgação, que deveria ter uma proposta amena e uma proposta... Eu sei que nós precisamos alertar da responsabilidade que as pessoas deveriam ter, no sentido de não piorarem as condições de transmissão da doença, mas a forma como a mídia transfere essa mensagem, ela é perturbadora. E elas passam uma sensação para a vida de que a vida está perdida, de que as coisas estão acontecendo. Muitas vezes, eles falam em percentual, em vez de falar em números.
né? Em proporcionalidade. Nós olhamos para o Brasil, que é uma nação muito grande, né? Muito grande. Ela terá um número maior de mortes, porque se nós compararmos o Brasil com uma nação que ela é do tamanho de uma cidade brasileira, pode ser que a proporção nesses acontecimentos, o Brasil esteja muito atrás da maioria delas, de muitas Entendi. delas, né? Mas o povo brasileiro, na sua ignorância, né, aumentou muito esse padrão de, de sanidade, né, de problemas que isso tudo acontece. Então, as Uhum. pessoas muito fechadas, as pessoas bombardeadas por isso que nós precisamos alertar. Nunca a religiosidade. E quando eu falo de religiosidade, eu falo da descrição da natureza espiritual das criaturas. A vida material é muito transitória. Eu sei que a morte tem sido um grande problema nas questões humanas, os problemas da saúde, né? Mas, infelizmente, uma mudança de órbita coletiva planetária tem que se mexer em pontos para acordar a humanidade. E os pontos que mais mexem com a humanidade para fazê-las despertar é a morte, o financeiro e a doença. Né? Tem que se abalar as estruturas de sustentabilidade da vida. Né? E se isso acontecer e as pessoas despertarem, porque se há muita perturbação, há também a possibilidade, diante das perturbações, de um movimento de auxílio. Se há uma grande necessidade de perturbação, há também uma grande possibilidade de auxílio. Quantos movimentos de auxílio, não só individual ou de grupos, né, que levam alimentos para as pessoas que estão na rua, Sim. elementos de higienização, máscaras, né, nesse momento, não esquecendo daqueles mais sofridos, porque parece que muitos sentem-se perdidos e sofridos, mas tem gente pior do que eles ainda. Uhum. Né? E se nós Sim. focarmos nos padrões, porque eu falo, se nós focarmos nos padrões da ação positiva, nos padrões da solução dos problemas, né? Porque se nós pensarmos na solução dos problemas, a inteligência humana, que é outro padrão além da amorosidade, a inteligência, a aplicação dessa inteligência para o bem, ela se transforma em solução. Sim. Né? Nós vemos movimento de pessoas querendo ajudar o governo, grupos de Uhum. pessoas que podem, tentando ajudar o governo, né? E a gente espera que os governantes também acordem, né? Para deixarem de lado as lutas políticas, as lutas de separatividade, para que Sim. nós todos nos unamos. Abramos mão dessa... A união entre nós é muito mais favorável do que as nossas lutas separatistas. Sim. A separação nunca vai trazer resultados positivos na vida dos seres. Mas a união sempre traz resultados positivos, porque em todas as calamidades que envolvem a humanidade, até hoje, quando ocorrem terremotos, quando ocorrem desastres naturais, é o mesmo causado pelos homens, o exemplo que nós tivemos aí em Brumadinho, né? Sim. Quando as pessoas se unem, os recursos, os reforços, as possibilidades de auxílio aos seres humanos que mais sofrem, sempre vão ser mais evidentes nesses momentos. Se as Uhum. perturbações estão atingindo muitos, as possibilidades de auxílio também movimentam muitas criaturas que no anonimato tentam ajudar essas pessoas. Né? E cada um de nós, né, pode fazer algo em favor deles, de todos, né? Porque se todo mundo fizer alguma coisa, certamente nós encontraremos solução para muitas coisas que envolvem esses momentos. Sim. Ô Samuel, dando continuidade na questão dos atendimentos, né, que você faz como psicólogo, fala um pouquinho, por favor, dos cursos, não, dos atendimentos online, como é que você está fazendo para Hoje os atender as pessoas? recursos, né, você vê, são padrões que essa pandemia faz, o desdobramento, porque depois da pandemia,
depois que as coisas se ajustarem, muitas coisas não deixarão mais de existir. Por exemplo, atendimentos online para facilitar a vida humana. Escolas vão funcionar semi-online, né? As empresas vão economizar muito com o trabalho online, né? Porque o mundo vai mudar muito, né? E nós temos que aproveitar tudo isso para também crescer em cima disso. Porque sempre, diante das lutas que envolvem a humanidade, as catástrofes, qualquer que sejam elas, depois que elas passaram, sempre os homens soergueram. E sobre a perspectiva do auxílio mútuo, as perspectivas de crescimento em todas as áreas foram extensivas. Não é assim? Então, muitas coisas vão trazer resultados positivos nesse sentido, né? Ampliando as possibilidades de auxílio, e na medida que os homens retomarem a vida, e espero que para melhor, né? E tendo um significado voltado para uma união entre as pessoas, certamente as coisas vão dar saltos muito maiores para que nós atinjamos estados melhores de viver, né? Sim. Entre elas está toda a possibilidade de atendimento, todas as possibilidades de recursos, né? De auxílios nas áreas de saúde, nas áreas de educação, nas orientações, qualquer que seja. Eu vi um relato do Bill Gates falando que eles mesmos das empresas que mexem com essas programações, né, de intercâmbio ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, que eles mesmos vão mudar muitas coisas, vão facilitar muito. Eu fico pensando numa escola futurista em que as pessoas vão assistir aula de anatomia e elas vão poder olhar programas de estudo do organismo humano, de como eles funcionam, com uma perspectiva muito técnica, abrangendo um entendimento audiovisual, né? Para que o enriquecimento na área de educação seja grande. Então, muitas coisas vão acontecer nesse dentro desse contexto, até o intercâmbio ele vai ficar muito mais ágil, né, Samuel? Isso mesmo. Vão ser muito facilitadas. Eu sei que muitas vezes, né, no trabalho profissional, né, muitas vezes a gente tem o valor do nosso serviço, mas tem muita gente que nem tem condições de pagar ou paga um pouco. Aí é nessas horas que a gente tem que abrir mão de nossos ganhos pessoais para facilitar a vida de quem não, né, precisa, né? E não só isso, quantas ONGs ou grupos também abrem, não para uma escuta técnica como a psicológica, assim, mas de solidariedade mesmo. Sim. Né? SOS Expresses. Quantos trabalhos desses escutam o desespero nesses momentos mais graves, né? Fugindo muito da técnica profissional, mas que abre com o coração amigo para escutar o sofrimento de alguém e que salvam vidas. Sim. Né? Que nesses momentos são muito significativos porque muita gente está desesperado mesmo. Né? Então, tudo nesse sentido. Até porque o próprio atendimento profissional ele tem suas regras, limitações nesse aspecto, mas existem, acima da perspectiva profissional, existe a solidariedade, que é o exemplo do próprio Chico, que é um coração aberto para escutar alguém que está em sofrimento. Sim. Ô Samuel, dentro ainda da linha da psicologia, vou fazer duas observações importantes, tá? Primeiro, para você deixar o livro separado, que é a última live que eu falei, olha, eu estou interessado no seu livro, então deixa separado aí que qualquer dia eu vou pessoalmente, se Deus quiser, pegar aí com você, vai ser uma honra para mim. E aí, aproveitando um pouco a oportunidade, eu gostaria que você deixasse já suas mídias, que daqui a pouco a gente começa a abrir, né, para as perguntas, né? E fala, por favor, as suas mídias. A gente tem, como espírita, a gente tem palestras no YouTube, basta as pessoas digitarem Samuel Gomes, espírita, psicólogo, eles vão achar muito material, né, da mídia, tanto no Face como no YouTube, que é o trabalho mais diretivo que a gente faz, no nível do autoconhecimento, no nível da espiritualidade, né? As pessoas bastam pesquisar em Samuel Gomes, espírita, que provavelmente vão achar muito material nosso aí espalhado nesse... Sim.
Sucesso. E eu lembro também que você falou que você está com a intenção de lançar mais um livro aí a médio prazo, não é isso? Isso mesmo, a editora ainda não lançou, mas deve estar pronto para ser lançado aí sobre o Apocalipse e o autoconhecimento. Vamos ver quando ele lançar aí, a gente avisa a turminha ainda Ótimo. no que for possível. Ah, Né? você fala para a gente ajudar a divulgar também. Isso. Vai ser um prazer. Bom, então, pessoal, só para vocês entenderem, ou para quem chega depois, nós iremos, né, Samuel, abrir para as perguntas. Mas antes, a gente gostaria de combinar o seguinte: faz uma pergunta, espero o Samuel acabar de responder, e aí a outra pessoa pergunta, porque senão fica enche de pergunta, né? Aí está respondendo a primeira, já tem mais três, quatro, e aí acaba, né, perdendo um pouco o foco. Pode ser assim, pessoal? Então, Samuel está começando aí a encaminhar, né, a nossa live para o final, e aí nós combinamos, né, em deixar essa oportunidade que sempre cria expectativa nas pessoas de perguntar uma coisa, e aí tá um momento de fazer as devidas perguntas ao nosso querido amigo Samuel. Ó, o Gustavo, um amigo de infância, ó. Você acredita que o espiritismo sofre preconceito no Brasil? Olha só, pergunta forte, Gustavo. Você acredita, Todo Samuel? movimento que renasce com ideias novas vai sempre sofrer um preconceito, né? Porque as religiões elas têm um ponto fixo de ideias, mas todo desenvolvimento ele tem continuidades. O espiritismo ele também traz ideias renovadoras que vai sofrer um certo preconceito, mas quando a afeição do próprio Cristo, que sofreu não só o preconceito, mas com a própria ação criminosa, né, em cima das suas ideias, e a gente tem que agradecer muito o desenvolvimento da sensibilidade humana, que hoje tem mais tolerância nesse sentido de aceitação das ideias novas, né? Não poderiam ser diferentes. O espiritismo passar isento numa aceitação generalizada fugiria dos padrões de normalidade, né? E também tem que passar pelos processos de luta, de inaceitação, até porque nesse nível de preconceitos, a gente tem que aprender a ter compaixão por aqueles que têm preconceito, qualquer que seja ele, em relação a nós mesmos, porque são os próprios exemplos do Chico, né? Do Cristo, de todas essas almas que nos ensinam que as pessoas têm direito de pensar diferente de nós e até de nos atacar. E nós tivermos bondade no coração suficiente para entender-lhes os pontos de vistas, né? É bom que a gente aprenda também a ultrapassar os limites da aceitação e de ter uma compaixão por aqueles que não pensam como nós. Então, é muito grato para todas as pessoas que sofrem algum tipo de agressão, qualquer que seja elas, com base no preconceito, porque, no fundo, chamam a atenção porque tem algo de diferente e positivo para, né, para dar recado dentro da vida. Né? Ótimo, sensacional. Eu vi que a Márcia Pousos é de Catas Altas, parceira da Esperança. Ela fez uma pergunta. Ô, Márcia, repete a pergunta aí, porque eu vi que associada à pandemia. Repete, por favor, a pergunta, Márcia. Como Espera um lidar com o pouco. sofrimento emocional associado à pandemia. Ótimo, ótimo. Primeira coisa que a gente parar de ficar muito preso às informações que não sejam soluções. Infelizmente, se a mídia acha que essa forma de divulgar vai refrear as pessoas, eu acho que se as pessoas divulgassem mais as possibilidades educadoras desse vírus, da forma de lidar, chamando a atenção amorosamente das pessoas nesse sentido, seria mais produtivo do que uma expressão muito alarmante. Então, a primeira coisa é as pessoas fugirem muito desse estado e escutarem mais as soluções. De, por exemplo, quando é que a vacina vai chegar para as pessoas, o que a gente Uhum. pode fazer para contribuir, para diminuir as agruras, né, que podem atingir o estado emocional de quem está passando por elas. Mas, acima de tudo, a gente compreender quem nós somos. Né? Nós somos seres espirituais investidos de matéria.
Eu sei que muitas vezes a morte sempre foi o grande tema de dificuldade, o sofrimento humano, mas a gente tem que confiar na origem divina, na inteligência que está por trás da vida e na transitoriedade da existência mesmo. Né? Mas nós sempre, dentro da existência, temos que diminuir as dificuldades que a vida nos apresenta. Foi assim com os homens da caverna, para que nós chegamos à sociedade atual, foi as lutas de diminuição das dificuldades que fez com que o homem atingisse o homem da atualidade, com todos esses potenciais. Né? Essa pandemia é apenas mais um desafio, desses grandes desafios que a humanidade sofreu e sempre sofrerá. E acho mesmo que um dos piores problemas que atinge a humanidade foi os que os homens criaram contra si mesmos. Porque Sim. no dia que o homem compreender que ele pode resolver esses problemas no lado amoroso, na união entre eles, certamente muitos desses problemas não serão problemas para nós no futuro. E acredito que nós estamos caminhando, apesar das dificuldades que esses tempos promovem, mas nós estamos caminhando cada vez mais para uma conscientização nesse sentido. Sensacional, Samuel. Samuel, você tinha comentado a respeito do açude, né? Eu estava assistindo o vídeo dos 3 conselhos do Emmanuel, né? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Isso mesmo. É porque Sensacional. a disciplina ela nos ajuda muito aos compromissos que a gente precisa fazer dentro da vida. Né? Sim. Apesar que a disciplina antecede a espontaneidade, como diz Emmanuel, né? Mas nós estamos numa era em que a disciplina tem passado para que a sensibilidade, o encontro consigo mesmo, as reflexões interiores, né? O autoconhecimento, eles passam a ser uma necessidade muito grande para todos nós. E, acima de tudo, a nossa maneira de tratarmos uns com os outros, com base nesses princípios de amor, cuja personificação o Chico representou, que se nós conseguirmos, além de retratar a personalidade desses grandes homens, mas compreender e sentir o que eles sentiram, porque eu sei que nós temos que fazer o que o Chico fazia, o que Jesus falou, o que o Buda falou, o que o Krishna falou. Nós precisamos perceber, se eles falaram, nós também podemos falar. Nós também temos que refletir sobre isso, e mais do que isso, nós também precisamos sentir mais isso. Quando qualquer coisa nos acometer, e que nós reagirmos nas expressões de agressividade, de querer diminuir alguém, por menor que seja esse sentimento, deixemos eles de lado. Entremos em contato conosco mesmo. Deixe o furacão das emoções perturbadas passarem. Vale a pena nós abraçarmos os sentimentos mais nobres que estão dentro de nós. Porque se nós abraçarmos esse nosso lado, certamente eles serão a solução de muitos problemas que estão ao redor de nós e também problemas que estão em torno das pessoas. Sensacional. É porque senão começa a virar, né? Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, chega num ponto que da discórdia, né? E Isso nós mesmo. estamos. Fora as mensagens falsas, né? Que Ah, não levam a sim, nada para ninguém. Por isso sim. nós devemos ser mediadores da verdade. Acima de Samuel, tudo. Né? desculpe te interromper. Não, tá Pode tranquilo. concluir. Tá tranquilo? Desculpa. Só para não perder, o que dizer às pessoas que perderam familiares para confortá-los? A pessoa está te perguntando. Muito sofrimento e nos sentimos impotentes frente a esta pandemia. É dentro de um padrão espiritual, principalmente que a doutrina espírita nos favorece, que nós podemos dizer que a morte não existe e que os elos afetivos continuam vivos depois da morte e que essas pessoas, muitas delas, dizem, a espiritualidade tem dito, que os nossos idosos, eles escolheram passar nessas reencarnações um exemplo para os nossos jovens, para que nós possamos acordar. Alguém precisava passar por esse dilema da morte, que é um problema muito sério, né? E que eles foram
Eles se escolheram passar por isso para dar um recado aos jovens. Aprendam a viver bem. Amem-se, né? Porque a vida passa. Todos nós vamos enfrentar o envelhecimento e a morte. Antes da pandemia, morriam muitas pessoas, não morriam tanto, está morrendo em crise de pandemias, porque pandemias de 100 a 100 anos, como diz aí os estudos, eles acontecem. E aconteceram muitas antes desta, né? Mas a morte ainda era muito grande. O desequilíbrio nos relacionamentos humanos no dia a dia, a agressão de homens contra as mulheres tem aumentado muito, a morte do apego sexo emocional nos relacionamentos, né? Como que o amor pode matar alguém e a pessoa dizer que amava as pessoas? Há uma contradição entre o amor e o assassinato. Então, isso não era amor, isso era apego, né? Então, acreditamos mesmo que nós podemos dar é a mensagem de segurança de que a morte não existe. E que os elos entre as pessoas, eles continuam dentro da eternidade. E que não é a destruição de um corpo que vai deixar com que as pessoas deixam de existir, porque elas continuam existindo e elas continuam nos amando, e nós devemos amá-las, mesmo nos padrões vibratórios de outra realidade, nós precisamos manter esse elo de vínculo saudável de amor entre as pessoas. Sensacional. Samuel, eu fico imaginando, né, como que você deve estar aí atravessando, né, você que tem esse trabalho, né, nas casas espíritas, você vai continuar nas mesmas casas espíritas, você tem planos de estender, reduzir, o que você está imaginando? Com esse trabalho de divulgação online, eu acho que até isso vai mudar, porque nossas Entendi. palavras podem atingir maior número de pessoas e os centros espíritas deixam de ter um espaço físico, a não ser para trabalhos mais específicos e práticos. Nós começamos a Uhum. entender que o grande centro espírita é a vida. Olha a nossa conversa aqui, quantas pessoas estão nos Sim, ouvindo no espaço da própria casa. Quando é que nós vamos sim. compreender que o grande templo religioso da vida é o lar, é a natureza? Então, todas as religiões vão ter que mudar esse aspecto físico, de espacial, para compreendermos que nessas dinâmicas nós podemos chegar ao infinito, né? E aproveitando a pergunta da Aninha, da Ana Cristina aí, que fala dos políticos que estão aproveitando, em todas as épocas do sofrimento humano tem sempre alguém aproveitando de algo que eles possam ganhar em cima disso. Infelizmente, é os escândalos e ai daqueles que passam pelos escândalos. Isso sempre existir, sempre, enquanto a humanidade tiver essas condições, vão sempre existir. São políticos, são aproveitadores, né, que aumentam os preços dos remédios, de um álcool gel na hora que deveriam diminuir, né? Sim. É o que nós temos que refletir. Vão ter pessoas pensando em beneficiar-se, vão ter pessoas tentando ajudar. Que sejamos nós do lado daqueles que tentam ajudar, porque esse foi o exemplo maior desses espíritos engrandecidos na feição da própria personalidade do nosso querido Chico Xavier. E tenhamos compaixão por todos eles, porque a justiça divina, né, a existência na vida passa muito rápido, e essas pessoas um dia terão que dar conta desses mecanismos. Eles podem Entendi. subornar a existência material, mas a justiça divina. E são irmãos nossos que vão ter que reencarnar para reajustar nesse processo aí, pode ter certeza. Hoje nós somos aqueles que estamos reajustando, porque nós fomos eles no passado, né? Por isso que Jesus disse: não julguemos. Então, que nós temos que ter muita compaixão por esses companheiros e por todos aqueles que provocam algum desequilíbrio durante a vida. Se nós aprendermos a ter compaixão e darmos o nosso exemplo, porque não adianta você ter só compaixão e as pessoas acharem assim: ah, mas vocês são passivos. Não, nós não somos passivos, nós temos que ser ativos no bem. O bem sempre tem que Uhum. ser ativo, que é o recado que o bem tem que dar, e o Chico dava esse recado muito bem. Eles voltarão à Terra, talvez não na Terra transformada, porque a Terra está passando por esse processo de aferição de valores, mas existem muitas terras no... Eles podem voltar depois de renovados. Existem muitas terras, escolas de tamanhos diversos. Uhum. Eles são levados à escola do tamanho que eles precisam de aprendizado. E amanhã talvez eles voltem transformados e nós teremos como filho pródigo, na posição do pai que enxerga eles quando chegam
reaproximando nas suas transformações, nós temos que estender os nossos braços e acolhê-los com muito carinho quando eles voltarem também transformados. Sensacional. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Parece que a Samuel? Márcia fez isso. Já nascemos com deixa eu voltar aqui, né? Já Tá. nascemos com um caminho determinado na vida. O que o Espírito diz a respeito? O caminho determinado de todas as pessoas dentro da vida, que o Espírito fala, é fazer o bem. Porque no dia que nós abraçamos, essa é a determinação. Qual é o determinismo do universo? O amor, o bem. No dia que nós nos ajustarmos ao bem e ao amor, nós estamos ajustados ao determinismo do universo. Esses espíritos que passaram na vida, Jesus, o próprio Chico, eles eram determinados no bem. Nós não precisamos preocupar se nós vamos chegar no coração de alguém, influenciar as pessoas. Não precisamos com isso, não. Façamos a nossa parte, gente. Olha essa pequena live. Olha o que pode ser feito hoje. Os exemplos da mãe para os filhos. Essas mães amorosas, porque muitas vezes o mundo pode estar desvirtuado porque muitas mães desvirtuaram no seu processo de educação e muitos pais. Porque se nós formos exemplos igual o Chico e formos exemplos dos nossos filhos, certamente nós iremos influenciar a vida de muitas pessoas, principalmente daqueles que nós somos subordinados à responsabilidade no caminho dentro da vida. Né? Se nós estivermos sob a determinação do bem e do amor, certamente a vida estaria diferente hoje. Ô Samuel, fazer um comentário aqui importante. Teve uma live que eu fiz também, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas. Por exemplo, a minha última pergunta que eu estou lendo é aquela: o que dizer das pessoas que perdem familiares para confortá-los? Eu estou observando que você está acompanhando mais rápido que as perguntas. Você está visualizando outra pergunta? Estou visualizando as perguntas vindo, até a última já foi respondida. Tá, você quer responder porque parou para mim, eu não estou conseguindo, você me perdoe. Por enquanto não tem outra, não. Por enquanto tem outra não. Ô Samuel, você sabe que nós estamos aí batizando, né, igual eu havia comentado anteriormente, né, o projeto Sementes Lendárias. E eu tenho um apreço, né, eu sou um admirador e um fã do seu trabalho, da sua pessoa, desde o primeiro momento, né, que nós nos encontramos, que foi no seu consultório, que foi, inclusive, quem me indicou foi Ione Romualdo do Cantinho no Ar. E você foi super receptivo, gravou na mesma hora um vídeo de 1 minuto, era a campanha Perdão Amigo, e nós temos feito várias lives, então eu me sinto muito honrado em fazer parte aí do seu ciclo de amizades. Eu quero te agradecer sempre a sua atenção, a sua disponibilidade, a sua generosidade, inclusive a ideia de deixar aberto para as perguntas foi do Samuel, ele que falou: ô Marco, podia deixar, né, as pessoas perguntarem para ficar uma live mais interativa. Então os méritos são todos aí do nosso querido amigo Samuel Cardoso. É isso aí. A Cláudia Feu também perguntou: o que você fala do câncer na nossa vida? Como é que é a pergunta, Samuel? O que você fala do câncer na nossa vida? Okay. O câncer, ele é uma multiplicação celular dirigida pelas nossas vibrações interiores, muitas vezes daquelas pessoas que cansaram de viver ou que alimentam um padrão negativo de revolta, de desequilíbrios, e certamente a nossa mente, as nossas emoções afetam o funcionamento do nosso corpo. E as mesmas células de multiplicação, na mitose ou na meiose, né? Elas começam a multiplicar desorganizadamente porque nós influenciamos essas multiplicações. Por isso que, quanto mais harmonia interior, quanto mais equilíbrio na nossa vida, quanto mais amorosidade, né? Quanto mais possibilidade de nós movimentarmos nos exemplos desses espíritos, como o próprio Chico, certamente câncer vai ser difícil ser afetado. Lógico, nós ainda somos espíritos muito limitados e a condição material dos nossos corpos ainda são muito densas, e desencarnar nós vamos desencarnar, morrer nós vamos passar por ela. E o câncer é um desses processos, mas podemos morrer com dignidade, morrer com mais equilíbrio, não produzindo tantas perturbações para esse organismo biológico, né, que é uma verdadeira máquina que nós recebemos da misericórdia divina, da bondade do Criador, e que, infelizmente,
A forma como nós pensamos e sentimos afeta demasiadamente a desestruturação funcional do corpo, causando esses problemas patológicos que a medicina, com a bondade da inteligência desenvolvida, consegue, de alguma forma, anular pela ação dos médicos, né? Desses companheiros que lutam pela saúde humana. Sim. O Samuel, então, pela sua experiência, se a pessoa ela guarda muita mágoa e ela não consegue transportar essa mágoa para um outro caminho, né, que é o caminho do equilíbrio, ela pode acelerar esse processo, então? Pode acelerar e criar problemas muito sérios no campo da saúde. Né? Por isso nós temos que mente sã, corpore sã. A expressão do passado é uma lei básica dentro do mecanismo da nossa vida. Eles estão perguntando como que vocês divulgam as lives? Vi por acaso. Então, talvez as pessoas viram por acaso, mas a divulgação é pelo próprio Instagram, não é assim que foi feito, né? Você pode responder essa aí, porque quem perguntou foi a Ana Cristina, para você responder aí. Tá, joia. Ana Cristina, em primeiro lugar, gratidão aí pela pergunta, né? O projeto Sementes Lendárias está batizando hoje em alto estilo com o querido amigo Samuel Cardoso. A ideia são temas abertos, né? Então, a campanha Perdão Amigo tinha como tema o perdão, né? Então, ele era direcionado. Já os Sementes Lendárias vai passar aqui pessoas para falar de lixo, de meio ambiente, de música, de religião, da linha holística, enfim. E as lives estão sendo realizadas pela Esperança Tour e Eventos. Mas, para entrar nas nuances da linha kardecista, por favor, siga esse nosso querido amigo Samuel Cardoso, que ele sabe muito, dá um show de conhecimento e de generosidade. Já deixou as mídias. Você quer reforçar a mídia, Samuel? Onde que a Ana Cristina pode ajudar? Samuel Gomes mesmo, espírita. Samuel Gomes. Vai achar alguma coisa aí. Não precisa. Sensacional. Que bom. Obrigado aí por ter lido e pela oportunidade, né, Samuel? Muito feliz. Samuel, você quer fazer algum comentário? Quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estiveram aí presentes, que vão ver essa mensagem, né? Mas sempre trazendo que quando nós aprendemos a amar, como o Chico amou, como várias outras pessoas têm esses padrões, a gente despreocupa um pouco com a própria personalidade para que a essência dessa personalização que é o amor, e se as pessoas personalizassem o amor e esquecessem um pouco de si mesmos, né? Certamente nós viríamos mais pessoas dando o recado que o Chico deu. Né? Nós temos que bater palma para esse ser que passou entre nós, mas mais do que isso, sejamos como eles. E se ele conseguiu fazer um pouquinho nesse sentido, todos nós também podemos fazer. Né? É o que nós poderíamos falar nesses momentos finais e desejando muita paz no coração de todos que irão ver essa live, escutá-la, né? Deixando muita paz no coração de todos. Samuel Cardoso, batizando o projeto Sementes Lendárias. Samuel, gratidão. Olha só, depois nós vamos combinar, quando puder, de pegar o livro, tá? Isso. Que é dedicatória, hein? Isso. Com dedicatória. Pode ficar tranquilo. Vamos combinar assim. Gratidão. Pessoal, gratidão pela audiência. A próxima live, aí, Ana Cristina, do projeto Sementes Lendárias vai ser dia 7 de abril, com Rodrigo Goston, aromaterapeuta, astrólogo e constelador familiar. Então, dia 7 de abril, às 19h30. Samuel, mais uma vez, meu amigo, fica com Deus, gratidão, parabéns aí pela bagagem, pela experiência e pela generosidade. Nós que agradecemos, desejando muita paz para esse projeto aí, que ele possa crescer, tocar muitos corações, né? Que ele possa realmente ter o fim que ele foi objetivado. Amém, amém, Samuel. Eu estou gravando a live, estou te encaminhando, tá bom? Tá, joia, tá tranquilo. Muita paz, tá bom? Amém. Grande abraço, Samuel. Para todo mundo, viu, gente? Muita paz no coração de todos. Eu vou pegar meu barco direto para o
ajuda.